por extraterrestres. Reagan alega que o projeto, conhecido como Guerra nas Estrelas, tornaria inúteis os mísseis nucleares, tendo um fim definitivo à corrida armamentista. Para enfatizar suas intenções, propõe uma parceria à União Soviética, que recusa o convite. Com o tempo, o projeto é abandonado por ser caro e inviável. À margem das negociações entre as superpotências, diversos governos continuam engajados em projetos nucleares. Nos anos 80, 5 países possuem declaradamente a bomba atômica, enquanto outros países destinam verbas a programas de energia nuclear. O Brasil faz parte deste grupo desde 1975. Além do perigo nuclear, a corrida armamentista traz outra consequência direta: uma mentalidade militarista nas relações internacionais que cria uma predisposição pouco amistosa no momento de duas partes negociarem um conflito. Os focos de tensão regionais se multiplicam e os governos passam a estocar enormes arsenais de armas convencionais. Mesmo ditaduras miseráveis, como algumas do continente africano, adquirem as armas não nucleares mais sofisticadas do mercado. O Brasil é um dos beneficiários desse mercado, um dos mais prósperos do mundo. O esplendor da indústria bélica brasileira começa em 1979. Até 1985, 120 empresas controladas pelas encomendas advindas das 3 principais do setor, Embraer, Engesa e Avibras, simplesmente atendem às forças armadas de 32 nações do terceiro mundo. Algumas delas altamente sofisticadas do ponto de vista dos princípios da defesa, como é o caso da Arábia Saudita, o Iraque e a própria Líbia. O Brasil fatura qualquer coisa como US$ 1 bilhão ano entre 1983 e 1987. No entanto, por conta exatamente do inchaço desse mercado, começa um colapso que vai encerrar a fase da indústria militar brasileira por volta de 1990, imediatamente após a Guerra do Golfo e já com a Guerra Fria encerrada. Em 1985, o novo dirigente soviético, Mikhail Gorbachev, declara moratória nuclear unilateral, uma iniciativa surpreendente que favorece as negociações para a redução dos arsenais atômicos. Em 87, as superpotências concluem um acordo para a eliminação dos mísseis baseados em terra com alcance de até 5.500 quilômetros. Em 91, em Moscou, assinam o START, Tratado de Redução de Armas Nucleares Estratégicas. Com o fim da União Soviética, em dezembro de 91, os Estados Unidos tornam-se a maior potência política e militar em todo o mundo. A Rússia, por seu lado, tem urgência em reduzir os gastos militares para fazer frente aos problemas econômicos e sociais surgidos na transição para o sistema de mercado. Em janeiro de 93, os presidentes da Rússia, Boris Yeltsin, e dos Estados Unidos, George Bush, assinam um novo acordo, o START II, para eliminar em 10 anos 2/3 de seus arsenais de mísseis intercontinentais e todas as bases de lançamento de mísseis de ogivas múltiplas. Muitos observadores fazem críticas a Mikhail Gorbachev, dizendo que o ex-dirigente soviético fez muitas concessões aos Estados Unidos num curto espaço de tempo. Uma postura mais firme do líder e a preservação do poderio militar do país, segundo esses críticos, poderiam ter evitado a desintegração da União Soviética. É necessário observarmos outros aspectos da situação do país naquele período. Ao assumir o poder em 85, Gorbachev encontrou a economia soviética à beira do colapso. Alguns historiadores indicam que o país destinava ao setor de defesa mais de 20% do seu PIB, ou Produto Interno Bruto. Os americanos, em 1987, destinavam ao setor 7% e a Grã-Bretanha 5% do PIB. Mesmo gastando proporcionalmente menos, o Ocidente também sentiu o peso econômico da corrida armamentista.
A crise foi atenuada com a transferência da tecnologia para os demais setores produtivos da economia. Os americanos sempre trataram de aplicar as conquistas da tecnologia bélica na indústria de bens de consumo. Isso propiciou o desenvolvimento da microinformática, das utilidades domésticas e dos automóveis velozes e econômicos. Mesmo com essa política industrial, os Estados Unidos figuram nos anos 90 entre os países mais endividados do mundo, em parte por causa dos gastos com a defesa. Os reflexos da crise são notados no corte de verbas para educação, saúde e serviços públicos. Em maio de 95, foi prorrogado por prazo indeterminado o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, com assinatura de 178 países. Infelizmente, isso não quer dizer que o pesadelo nuclear tenha terminado. Sempre há grupos dispostos a pagar o preço necessário pela bomba atômica. E, além disso, países da ex-União Soviética, como a Ucrânia, a Bielorrússia e o Cazaquistão, mantêm intactos os seus arsenais nucleares. No Ocidente, a França e a China levaram adiante as pesquisas nucleares nos anos 90, a despeito da opinião pública mundial. Em setembro de 96, no entanto, finalmente, as 5 potências do Clube Atômico assinaram na ONU o Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares. O acordo traz uma perspectiva mais otimista de um novo século livre da sombra da bomba atômica. Com a conscientização da opinião pública, é possível que o bom senso prevaleça. A energia nuclear, uma conquista científica importante, precisa ser utilizada para melhorar a qualidade de vida da humanidade e não para destruí-la. Este programa tem o apoio cultural da Livraria Cultura. É fácil encontrar o livro que você quer. E Universidade São Francisco, Educação para a Paz. Zoom, o Brasil diante das câmeras. Nesta quinta, a Perimetral Norte, a expulsão dos garimpeiros, a demarcação das terras no norte do Amapá, a luta da tribo Waiapi para recuperar seu espaço. Placa Não Fala, dirigido por Dominique Galois e Vicente Carelli. E o registro histórico de situações raras no cenário brasileiro, no trabalho de um dos primeiros documentaristas do país. De Mauro Palermo Filho, a projeção de Arthur Leal. Documentários inéditos no Zoom, quinta, 11h30 da noite. Mostra Internacional de Cinema na Cultura apresenta O Ouro de Abraão. O jovem diretor alemão Jo Grasser cava um dos capítulos mais indignos da história de seu país e revela que pode haver fatos ainda mais chocantes por trás dos horrores dos campos de concentração. Es war schon schlimme Zeit damals. Man möchte gar nicht glauben, zu was Menschen alles fähig sind. A história de um cidadão que acumulou um pequeno tesouro saqueando cadáveres de judeus exterminados durante o nazismo. Sie ist ja alles heillos durcheinander gegangen. Aber da muss ich mich wirklich loben. Ja. Während die anderen fix und fertig waren, da nur ein Stündel waren, um sich schlafen zu legen, habe ich mich aufgemacht und habe mir die Schädel durchgesehen, ob ich nicht was finde. Von nichts kommt nichts. Der Oberleutnant, das glaube ich nicht. Ist das vielleicht Mord, wenn man Bazillen ausradiert? Die einen krank machen? Solche Volk hat dann gar keine Luft mehr gehabt zum Atmen, so ist es ausgesaugt worden und verzeugt von den Juden. Und dein Opa hat gar nichts getan, nur seine Pflicht. Wenn du es genau wissen willst, dann bist du in meinen Augen ein Mörder.
Inspirado em fatos reais, o Ouro de Abraão foi revelado em 1990 no Festival de Cannes e conta com o talento de Hannah Gula. Atração da Rede Cultura para este sábado, 10h30 da noite. O Oriente Médio é uma das regiões mais fascinantes do planeta. Habitado desde tempos imemoriais, é uma área estratégica do ponto de vista econômico, principalmente por causa do petróleo. É também um importante cenário geopolítico e militar, porque serve de passagem entre a Europa e a Ásia. Com essas características, o Oriente Médio tornou-se num dos centros nevrálgicos da Guerra Fria. A criação do Estado de Israel, em 1948, agitou um passado milenar, que logo seria submetido ao jogo de xadrez das superpotências. Em 1979, um fato novo desafiou Washington e Moscou. A revolução xiita do Ayatollah Khomeini, no Irã, deu uma demonstração de poder latente da religião islâmica, com milhões e milhões de fiéis no mundo todo. Na verdade, a Guerra Fria no Oriente Médio sempre esteve filtrada pela força do Islã. É o que vamos ver a partir de agora. Os países do Oriente Médio apresentam uma combinação curiosa. Seus povos vivem há milênios na região, mas seus estados e fronteiras são muito recentes. Essa talvez seja a causa de muitos de seus problemas. Até 1918, o Oriente Médio fazia parte do Império Otomano, derrotado na Primeira Guerra Mundial. Um pouco antes, em 1916, antecipando-se ao declínio dos turcos otomanos, a França e a Grã-Bretanha assinaram o Acordo Sykes-Picot, tornando o Oriente Médio uma zona de influência franco-britânica. Ao mesmo tempo, crescia na Europa a força do sionismo, um movimento lançado pelo escritor e jornalista húngaro Theodor Herzl. Durante o primeiro congresso sionista, em 1896, na Basileia, Suíça, Herzl lançou a campanha pela criação de Israel. A proposta era de retornar à Palestina, região onde havia existido uma nação judaica, o Reino de Israel, no início da era cristã. O reino foi destruído pelos romanos. Os judeus, expulsos da região, se dispersaram pelo mundo, dando origem a um fenômeno conhecido como a diáspora judaica. Mesmo espalhados pelo mundo, os judeus acalentaram por muitas gerações o sonho de voltar à chamada Terra Prometida. Sonho que ganhou força com o movimento sionista a partir do século XIX. Os ativistas judeus acreditavam que a reconquista de Jerusalém era um dever sagrado. Adotaram o slogan "Uma terra sem povo para um povo sem terra", referindo-se à Palestina. A região, na verdade, era ocupada havia muitos séculos pelos árabes palestinos. Este era só o início do impasse. No final do século XIX, agências sionistas financiadas por grandes banqueiros, como o Barão de Rothschild, criaram colônias agrícolas, estimulando a migração judaica para a região da Palestina. Depois da Primeira Guerra, os assuntos do Oriente Médio passaram a ser decididos oficialmente em Londres e Paris, sem que fossem levadas em conta a história, a vontade, as tradições e a cultura dos povos que viviam na região. Com o fim da Primeira Guerra, as regiões da Síria e do Líbano ficaram sob domínio da França. As outras áreas que estavam controladas pelos otomanos, inclusive a Palestina, passaram para as mãos da Grã-Bretanha.
O colonialismo da França e da Grã-Bretanha provocou fortes reações entre os árabes. Foi nesse contexto que surgiu a Irmandade Muçulmana, berço do fundamentalismo islâmico. Quando surgiu em 1929 no Egito, a Irmandade Muçulmana pregava a expulsão dos estrangeiros e a volta aos princípios fundamentais do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. Paralelamente à assistência aos mais pobres, a organização praticava uma guerra de guerrilha contra os ocupantes estrangeiros. O caráter militar da Irmandade foi se acentuando progressivamente. Enquanto isso, nos anos 20 e 30, a Europa enfrentava uma série de crises nacionais, conflitos de interesses e movimentos revolucionários, que iriam resultar na Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, Hitler capitalizou o descontentamento do seu povo, humilhado pela derrota na Primeira Guerra, e construiu uma monumental máquina bélica e militar. O ditador unificou o país apontando claramente um inimigo contra o qual todos deveriam se unir. O judeu cosmopolita, segundo ele, era responsável por tudo de mal que havia no mundo. Hitler iniciou assim uma forte perseguição aos judeus a partir dos anos 30. Uma das consequências desse novo período da história foi a intensificação da migração judaica para todas as partes do planeta, mas principalmente para a Palestina. Em pouco tempo, triplicou o número de judeus na região, de 10% para 30% da população. A instalação dos novos imigrantes não foi tranquila. Os confrontos com a população árabe majoritária tornaram-se cada vez mais frequentes. Um dos ativistas dessa época, Menachem Begin, seria eleito décadas depois, nos anos 70, para o cargo de primeiro-ministro de Israel pelo Likud, o partido conservador israelense. Desgastados e impossibilitados de dar uma solução satisfatória para os conflitos, os britânicos decidiram abandonar a Palestina, passando o problema para a ONU. Em 1948, a ONU aprovou a partilha da Palestina entre os estados árabe e judeu. Havia um clima internacional favorável à criação de Israel por causa do holocausto praticado pelos nazistas. Mas havia também muitos interesses geopolíticos em jogo. Estava começando o período de tensão entre as superpotências, que iria se estender até o fim dos anos 80. Dessa forma, podemos dizer que os acontecimentos que conduziram à criação de Israel e transformaram o Oriente Médio foram influenciados pela lógica da Guerra Fria. Durante os anos mais sombrios na Europa, há 60 anos, não havia um exército para defender o povo judeu. Hitler sabia e aproveitou. Surgiu o Estado de Israel e o Estado de Israel inseriu o judeu de novo no contexto da sociedade e no contexto do mundo. אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. O dirigente soviético Joseph Stalin acreditava que Israel poderia se tornar um país simpático à União Soviética, já que milhares dos imigrantes judeus de nacionalidade russa eram socialistas. Por outro lado, a França, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos viam em Israel um provável representante dos interesses ocidentais, numa região estratégica. Os palestinos e os estados árabes não aceitaram a criação do novo país. Eclodiu assim a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Israel venceu o conflito em 1949.
o Estado Árabe Palestino desapareceu, dividido entre Israel, Jordânia, que ficou com a Cisjordânia, e o Egito, que ficou com a faixa de Gaza. 7 anos depois, em 1956, o Oriente Médio seria palco de uma nova guerra, dessa vez pela posse do Canal de Suez. O Egito era governado por Gamal Abdel Nasser, um político carismático e nacionalista. Ele fazia parte de um grupo de militares que derrubou a monarquia egípcia em 1952, instituindo um governo favorável à unificação de todos os árabes numa única grande nação. Nasser nacionalizou o canal, desafiando abertamente britânicos e franceses. Além disso, proibiu o tráfego de navios israelenses, estrangulando o fornecimento de petróleo ao Estado judeu. Em resposta, Israel, França e Grã-Bretanha organizaram uma ação militar conjunta contra Nasser. O chefe de Estado egípcio teria sido derrotado, não fosse a intervenção americana e soviética no conflito. Os soviéticos queriam evitar que o Egito fosse novamente controlado pelos europeus, aliados dos Estados Unidos. E Washington não estava disposto a brigar com Moscou pelo Canal de Suez. A saída foi um acordo. Franceses e britânicos teriam de aceitar a nacionalização do Suez. E os egípcios, em compensação, teriam de garantir a todos o direito de utilizar o canal. A Guerra do Suez é um exemplo de que não eram os interesses nacionais que determinavam o curso dos acontecimentos, e sim a lógica da Guerra Fria. No caso do Egito, prevaleceu o jogo de equilíbrio entre Washington e Moscou. Mas havia um fenômeno político e cultural acontecendo no mundo, sem o controle das superpotências. A diáspora palestina, iniciada em 1949. Dezenas de milhares de palestinos se dispersaram pelo Oriente Médio e pelo mundo, vivendo muitas vezes em condições subhumanas em campos de refugiados. Os palestinos transformaram-se num povo errante, exatamente como havia acontecido 2000 anos antes com os judeus. Foi nesse contexto que surgiu a Al-Fatah em 1959. E com ela, o Oriente Médio mergulhou de vez no pesadelo do terrorismo. Fatah, em árabe, significa reconquista. O grupo tinha como objetivo a destruição de Israel e a criação de um Estado palestino soberano e independente. Era um entre vários grupos radicais surgidos na região. Entre os fundadores da Al-Fatah estava Yasser Arafat, um jovem engenheiro palestino admirador da política nacionalista de Nasser. Mais tarde, ele viria a se tornar o principal líder dos palestinos à frente da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Logo que surgiu, a Al-Fatah passou a praticar uma série de ações guerrilheiras contra alvos militares israelenses e de atentados terroristas contra alvos civis. Por um lado, a criação de Israel teve efeitos dramáticos sobre a população palestina. Do outro lado, serviu de instrumento político das ditaduras militares, como Síria, Líbia e Iraque, e dos regimes com características feudais, como a Arábia Saudita e o Kuwait. Nesses países, os governos autoritários conquistavam o apoio da população, fazendo propaganda ideológica contra o Estado de Israel. Era uma forma de desviar a atenção de problemas mais urgentes, como a miséria e a falta de democracia. Essa propaganda reforçava a ideia lançada por Gamal Abdel Nasser de que a população árabe só construiria uma grande nação através da destruição de Israel. O movimento coletivo, estimulado pelos governantes, transformou o Oriente Médio num grande barril de pólvora. Em maio de 64, durante o primeiro Congresso Nacional Palestino, realizado em Jerusalém, surgiu a Organização para a Libertação da Palestina, OLP. O objetivo era centralizar a liderança de vários grupos clandestinos. Os palestinos estão derrotados porque lhes faltava organizar-se, lhes faltava apoio, seja europeu, seja oriental. Foram apoiados por árabes que também eram mais desorganizados que eles. As Nações Unidas faziam tantas resoluções
nenhum foi cumprido por Israel, porque Israel sempre teve o apoio dos Estados Unidos, Inglaterra, até França naquele tempo, até a União Soviética naquele tempo. Então os palestinos tocavam todas as portas para ter uma ajuda para poder ficar na Palestina ou para poder criar seu lar próprio como Israel. Infelizmente, foi negada a ajuda de todos os lados. E chegou ao cúmulo, ano 1952, que as Nações Unidas riscaram a questão palestina das resoluções da ONU, e ali os palestinos viram que não tem outra condição que organizar-se bem se eles querem ter seu lugar no chão. E assim foi criada a OLP. O cenário geopolítico do Oriente Médio seria novamente modificado em junho de 67, de forma dramática, com a Guerra dos 6 Dias. Os israelenses, com o auxílio logístico dos Estados Unidos, surpreenderam o Egito, a Síria e a Jordânia, que preparavam uma ofensiva conjunta contra Israel. Em algumas horas, praticamente toda a aviação dos países árabes foi destruída ainda no solo, antes mesmo de ser utilizada. Com total domínio aéreo, em 6 dias as Forças Armadas de Israel saíram amplamente vitoriosas. Como resultado da Guerra dos 6 Dias, Israel anexou a península do Sinai e a faixa de Gaza, que pertenciam ao Egito. A Cisjordânia, inclusive a parte oriental de Jerusalém, que desde 1948 estava de posse da Jordânia, e as colinas do Golã, que eram parte integrante da Síria. Com esse desfecho militar, o clima de tensão aumentou em toda a região. A Al-Fatah e outros grupos radicais intensificaram os ataques contra alvos israelenses. Em 1969, o líder da Fatah, Yasser Arafat, assumiu a direção da OLP. A organização crescia como uma frente de grupos extremistas dedicados à destruição de Israel. A ascensão de Arafat ao comando da OLP e a radicalização das posições palestinas tiveram uma séria consequência. Os governos árabes, quando perderam o controle sobre a OLP, passaram a pressionar a organização. A OLP crescia muito, a ponto de tornar-se um Estado dentro de outro Estado. Isso preocupava os governos, que perdiam parte do controle sobre os acontecimentos dentro de suas próprias fronteiras. Em 1970, essas divergências terminariam em tragédia. O rei Hussein da Jordânia ordenou um massacre contra a base da OLP, uma operação que passou para a história como Setembro Negro. Milhares de palestinos foram mortos em combates com as forças jordanianas. As lideranças da OLP e os combatentes palestinos se transferiram para o Líbano. Mais tarde, em 82, expulsa novamente, dessa vez por uma ofensiva militar de Israel, a OLP foi obrigada a instalar sua sede por muitos anos em Tunis, capital da Tunísia. And they were shouting, Arafat, go home, Arafat, go home. I said, this is what I am coming for. I am coming to return back to my home. You see, in 1967, Dayan was saying that, what is this resistance? It is like an egg in my hand, I can smash it. In 74, he was leading the demonstration against my presence in the United Nations, representing the Palestinian people. Em 1970, morreu no Egito o presidente Nasser. Seu sucessor, Anwar Sadat, imprimiria uma política mais pragmática. Sua preocupação inicial foi recuperar os territórios perdidos para Israel durante a Guerra dos 6 Dias. Com esse objetivo, o Egito e a Síria arquitetaram uma nova ofensiva militar contra Israel. O ataque foi em 6 de outubro de 1973, quando os judeus comemoravam o Yom Kippur, ou o Dia do Perdão.
A guerra do Yom Kippur começou com uma ampla vantagem para os árabes. A Síria conseguiu recuperar as colinas do Golã, ao passo que o Egito tomou de volta um trecho da península do Sinai. Os israelenses reverteram a situação com a ajuda dos Estados Unidos. Depois de 2 semanas, o exército de Israel já havia retomado as colinas do Golã e do Sinai, com exceção de uma estreita faixa junto à margem oriental do Canal de Suez. O fim da guerra do Yom Kippur trouxe importantes modificações no tabuleiro geopolítico do Oriente Médio. O Egito esfriou suas relações com a União Soviética e partiu para uma aproximação com os norte-americanos. A Síria, ao contrário, aprofundou os laços com Moscou. Desde 1971, o país era governado pelo jovem oficial Hafez al-Assad, um nacionalista de linha dura que misturava elementos do socialismo e da ortodoxia islâmica. Além da guerra do Yom Kippur, outro fato importante marcaria o Oriente Médio em 1973, a crise do petróleo. Até o começo de 73, os países exportadores de petróleo vendiam o barril do produto por $14. Com o clima político criado pela derrota na guerra do Yom Kippur, os países árabes chegaram a cobrar $34 pelo barril. Esse aumento provocou uma comoção mundial, especialmente no terceiro mundo, na Europa e no Japão. Os Estados Unidos saíram-se bem na crise. Autossuficientes em petróleo, conseguiram atrair os petrodólares árabes investidos no mercado norte-americano. Além disso, as multinacionais do petróleo, como a gigante Esso, continuaram levando seus lucros para os Estados Unidos. No plano político, o choque do petróleo mostrou como o mundo era dependente dos países árabes exportadores de petróleo. Mais do que nunca, Estados Unidos e União Soviética passaram a jogar o jogo da estabilidade regional. Desde 1972, as superpotências viviam um período de distensão política, a détente. O presidente norte-americano Richard Nixon e o dirigente soviético Leonid Brezhnev haviam assinado um acordo de limitação de armas e estavam procurando o diálogo. Nesse clima cordial, não interessava criar zonas de conflitos numa região explosiva como o Oriente Médio. Um dos resultados dessa distensão foi a aproximação entre Israel e Egito a partir de 77. Nos 2 anos seguintes, foram assinados os acordos de Camp David, que previam a devolução do Sinai ao Egito. As negociações valeram a Anwar Sadat e Menachem Begin o Nobel da Paz de 1978. O chefe de Estado egípcio não chegou a ver o principal resultado dos seus esforços, que foi a devolução do Sinai em 1982. Em outubro de 81, Sadat foi morto por extremistas muçulmanos durante uma parada militar no Cairo. A aproximação entre Israel e Egito parecia abrir as portas para um período de maior estabilidade no Oriente Médio. Apesar disso, o mundo teve pouco tempo para comemorar. Em janeiro de 79, os islâmicos xiitas do Irã derrubaram o governo do Shah Reza Pahlavi, aliado dos Estados Unidos, e proclamaram a Revolução Islâmica. Liderados pelo Ayatollah Khomeini, os xiitas diziam que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos eram regidos pelo grande Satã. Acreditavam na Jihad, uma guerra santa para converter o mundo para a fé islâmica. Khomeini instaurou no Oriente Médio um sistema político-religioso que não seguia a lógica da Guerra Fria. Para Washington e Moscou, era importante impedir a expansão da Revolução Islâmica. Os Estados Unidos temiam que a difusão do radicalismo iraniano incentivasse um sentimento anti-americano no mundo muçulmano. A União Soviética, por sua vez, acreditava que o crescimento da religião poderia encorajar o separatismo nas repúblicas soviéticas, como o Cazaquistão e o Turcomenistão, com população de maioria muçulmana. Diante disso, as superpotências acompanharam com especial interesse a guerra entre o Irã e o Iraque. Os 2 países vinham tendo problemas desde 1975.
quando o Irã passou a ter controle de territórios que até então pertenciam ao Iraque. Com a ascensão do Ayatollah Khomeini, as divergências aumentaram. O Irã passou a estimular os xiitas iraquianos à rebelião contra o governo de Bagdá. E o Iraque, por seu lado, reacendeu o desejo de ter de volta os antigos territórios. Oficialmente, o pretexto para a guerra foi o controle sobre as águas do Shatt el-Arab, canal de acesso do petróleo iraquiano ao Golfo Pérsico. O conflito foi deflagrado em setembro de 1980 e só terminaria em julho de 88, sem vencedores. A guerra, uma das mais cruéis e sangrentas das últimas décadas, deixou mais de 1 milhão de mortos. Regiões inteiras dos dois países foram devastadas. Nos anos 80, os Estados Unidos mantinham o apoio incondicional a Israel e a amizade de governos árabes conservadores, como a monarquia da Arábia Saudita. A União Soviética, por outro lado, mantinha vínculos com governos nacionalistas, como a Síria, e dava um apoio discreto à OLP. A situação começou a mudar a partir de 1985, quando Mikhail Gorbachev assumiu o poder na União Soviética. A abertura política, conhecida como Glasnost, passou a influenciar os governos do Oriente Médio. Um dos reflexos dos novos tempos foi o anúncio feito por Yasser Arafat em 1988. Pela primeira vez, um dirigente da OLP se dispôs a negociar a paz com Israel, em troca da devolução dos territórios palestinos ocupados. Ao mesmo tempo, o Estado judeu sofria um grande desgaste internacional, provocado pela Intifada. A Intifada, que em árabe significa Revolta das Pedras, foi um movimento espontâneo de protesto surgido em dezembro de 87, nos territórios palestinos de Gaza e Cisjordânia. Depois do atropelamento de 4 civis palestinos por um caminhão do exército de Israel, um grupo de crianças e jovens munidos de paus e pedras atacaram soldados israelenses. Os militares responderam com brutalidade. Nos meses seguintes, em represália, muitas casas de familiares das crianças foram derrubadas. O episódio chamou a atenção da opinião pública. Com a Intifada, o mundo tomou conhecimento das condições de miséria em que os palestinos viviam nos territórios ocupados. Essa conjuntura política e as pressões internacionais pela paz deram mais força à proposta de Arafat, de pacificação da região em troca dos territórios ocupados. A busca da paz no Oriente Médio ainda enfrentaria um novo obstáculo, com a invasão do Kuwait pelo Iraque em agosto de 1990. Muito bem servido de armas fornecidas pelas superpotências na década de 80, principalmente da União Soviética, Saddam Hussein sentiu-se forte para tentar anexar o país vizinho. Era o início da Guerra do Golfo. Os Estados Unidos deslocaram para a região 500 mil soldados e lideraram uma força multinacional de 29 países contra Saddam Hussein para forçá-lo a sair do Kuwait. Os ataques contra Bagdá, a capital do Iraque, foram iniciados em janeiro de 91. Encerrada a guerra em fevereiro de 91, os Estados Unidos fizeram pressão para que Israel iniciasse o diálogo com a OLP. Finalmente, em setembro de 1993, o premier israelense Yitzhak Rabin e Yasser Arafat assinaram a paz em Washington. 3 fatores são fundamentais para explicar os acordos de paz realizados no Oriente Médio. Um primeiro é um fator de caráter internacional. O fim da Guerra Fria permitiu com que as tensões internacionais fossem reduzidas. Um outro fator é de ordem regional. Desde o início dos anos 80, Israel havia considerado que Saddam Hussein e o Iraque eram seus principais inimigos. Com o fim da Guerra do Golfo, em 1991, a força de Saddam Hussein e do Iraque foram reduzidas e, portanto, o seu principal inimigo estaria neutralizado.
O terceiro ponto é de caráter local. Em 1992, o Partido Trabalhista, um partido mais ligado à possibilidade de um relacionamento melhor com os palestinos, chegou ao poder destronando o Partido Likud, que era contra um contato mais intenso com os palestinos. Portanto, esses três aspectos, o internacional, o regional e o local, foram fundamentais para que a paz no Oriente Médio pudesse ser alcançada. No entanto, quando em 1996, Benjamin Netanyahu, representante do Partido Likud, chegou ao poder, as condições da paz ficaram um pouco congeladas. A Guerra do Golfo havia sido a primeira grande ação militar internacional empreendida de acordo com as novas regras do jogo geopolítico. O que importava não era mais o equilíbrio de poder entre Washington e Moscou, e sim os interesses das potências ocidentais. Da mesma forma, a atuação da Casa Branca nas negociações de paz foi a primeira grande iniciativa diplomática americana depois do fim da Guerra Fria. O acordo de paz foi um passo muito importante para a pacificação da região, mas não foi definitivo. O fanatismo religioso, o ódio acumulado durante milhares de anos e os preconceitos de parte a parte permanecem um obstáculo à paz. O assassinato do premier Yitzhak Rabin por um extremista judeu em novembro de 95, o recrudescimento das ações terroristas de grupos radicais palestinos e a violência das forças de Israel contra alvos civis são exemplos de que há muito por se fazer pela paz no Oriente Médio. O fim da Guerra Fria permitiu o desenvolvimento do diálogo, mas a situação permanece explosiva na região. O que mostra que o Oriente Médio continua a ser um enigma para o mundo e um grande desafio para a busca da paz no século XXI. Tem uma empresa que não explora a mão de obra infantil. Dá educação, alimentação, saúde e um futuro melhor para elas. Empresa que é amiga da criança, respeita a infância e merece o seu respeito. Por isso, prefira sempre produtos com este selo. Empresa amiga da criança, onde tem este selo, tem educação. Este programa tem o apoio cultural da Livraria Cultura. É fácil encontrar o livro que você quer. E Universidade São Francisco, Educação para a Paz. Berlim, julho 1945. Os líderes da União Soviética, Grã-Bretanha e Estados Unidos reúnem-se na Conferência de Potsdam. Em pauta, a reorganização geopolítica, econômica e financeira do planeta após a Segunda Guerra Mundial. O mundo está dividido em esferas de influência das superpotências. Durante 44 anos, os países da Europa Oriental, integrantes do bloco socialista, dão sustentação à política internacional da União Soviética. Berlim, novembro 1989. A queda do muro que divide a cidade simboliza o fim do período de tensão entre as superpotências. O leste europeu nos anos da Guerra Fria. Assunto do nosso programa de hoje. Em junho de 1941, a União Soviética era invadida pelas tropas de Adolf Hitler. O objetivo era aniquilar o que Hitler chamava de câncer comunista. Depois de 3 anos de guerra em solo soviético e quase 30 milhões de mortos, o Exército Vermelho de Iosif Stalin reverteu a situação e iniciou sua marcha rumo a Berlim, a capital da Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial. Os soviéticos foram os primeiros a ocupar Berlim em abril de 1945.
Cercado pelos comunistas, o Führer cometeu suicídio em 30 de abril. 2 dias depois, Berlim capitulou. Com o triunfo militar, a União Soviética ficou em boa posição para sentar-se à mesa de negociações junto com a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Os líderes das potências vitoriosas tomaram para si a tarefa de reorganizar a estrutura geopolítica, econômica e financeira do mundo. Entre muitas decisões vitais para o planeta estava o futuro da região situada entre a Alemanha e a União Soviética, mais tarde chamada de Europa do Leste ou Europa Oriental. Uma região de fundamental importância durante todo o período da Guerra Fria. Joseph Stalin da União Soviética, Harry Truman dos Estados Unidos e Winston Churchill da Grã-Bretanha reuniram-se na Conferência de Potsdam, no subúrbio de Berlim, de 17 de julho a 2 de agosto de 1945. Durante o encontro, Churchill foi substituído por Clement Attlee, do Partido Trabalhista Inglês, vencedor das eleições e novo primeiro-ministro britânico. Na cúpula de Berlim, o mundo foi partilhado entre comunistas e capitalistas, dando origem aos blocos da Guerra Fria. O líder soviético Joseph Stalin apresentou um fato consumado. Seu país já ocupava toda a região da Europa a leste da Alemanha. Na conferência, a área foi formalmente reconhecida como de influência soviética. De um modo geral, a ocupação da Europa do Leste pelo Exército Vermelho e a imposição da política de Moscou aconteceram sem grandes resistências. As instituições políticas e as organizações sociais haviam sido desmanteladas pelas tropas de Hitler. Na Albânia e na Iugoslávia, no entanto, a União Soviética encontrou lideranças e instituições mais sólidas. Na Iugoslávia, havia uma estrutura comunista bem organizada por Josip Broz Tito. O dirigente, após anos de resistência contra o ocupante nazista, decidiu não compartilhar com Stalin as decisões sobre os destinos de seu país. Até sua morte em 1980, manteve uma política independente de Moscou. Na Albânia aconteceu um processo semelhante. O líder comunista Enver Hoxha havia estruturado um forte grupo de resistência ao ocupante italiano e assumido o poder após a derrota do Eixo em 1945. Hoxha também ficaria no poder até morrer em 1985, mas, diferentemente de Tito, manteve boas relações com Stalin. No final de 1948, Moscou estendia seu domínio até a Europa Central, uma vasta região que englobava a Polônia, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Romênia e a Bulgária. A inclusão da Alemanha no bloco socialista foi mais complicada, porque o país estava dividido em dois. A parte oriental, sob influência de Moscou, e a parte ocidental, subdividida entre a França, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. A capital, Berlim, situada na área controlada pelos soviéticos, adquiriu uma configuração bizarra. A parte oeste da cidade tornou-se uma ilha capitalista cercada de socialismo por todos os lados. As negociações foram difíceis por causa das tensões provocadas pelo Plano Marshall, um programa de ajuda aos países europeus ocidentais elaborado pelo secretário de Estado norte-americano George Marshall em 1947. Os Estados Unidos passaram a injetar dinheiro na Alemanha e apoiaram a convocação de uma Assembleia Constituinte nas zonas ocidentais, marcada para setembro de 1948. Os soviéticos, por sua vez, decidiram retirar seu representante do Conselho de Controle Interaliado, que administrava a Alemanha desde a Conferência de Potsdam. Com a saída soviética, a Grã-Bretanha, a França e os Estados Unidos realizaram uma reforma monetária na Alemanha. Surgiu uma nova moeda, o Deutsche Mark, desvinculada da moeda emitida no leste pela União Soviética. Em pouco tempo, o novo dinheiro invadiu o setor oriental, criando instabilidade na economia socialista e gerando a primeira crise berlinense. Em junho de 48, Stalin ordenou o bloqueio de Berlim, proibindo a entrada de trens e caminhões de suprimentos no setor capitalista da cidade. Em reação,
Os países ocidentais organizaram uma grande ponte aérea que, por quase um ano, abasteceu os 2 milhões de habitantes do lado oeste de Berlim. O bloqueio foi suspenso em maio de 49. Em seguida, foi anunciada a criação da República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, com capital em Bonn. Em outubro de 49, foi proclamada a República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, com capital em Berlim Oriental. Nos primeiros anos do pós-guerra, o mundo estava se acomodando à nova ordem econômica e política, regida pelas duas maiores potências, Estados Unidos e União Soviética. E com a divisão formal da Alemanha em 1949, estava configurada a cortina de ferro, como Churchill referia-se ao bloco socialista, e com ela o cenário definitivo da Guerra Fria na Europa. Naquela altura, o Plano Marshall estava em plena execução, com grandes investimentos americanos na Europa. O Plano Marshall havia surgido a partir da doutrina Truman, lançada em 1947 pelo presidente americano Harry Truman. Segundo a doutrina, os Estados Unidos não mediriam esforços para conter o expansionismo soviético. Definida a nova configuração da Europa e sedimentada a concepção dos blocos econômicos, as tensões internacionais só viriam aumentar com demonstrações de hostilidade mútua por parte das superpotências. Em abril de 49, antes mesmo do fim do bloqueio de Berlim, os Estados Unidos criam a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, com a participação do Canadá, França, Grã-Bretanha, Bélgica, Dinamarca, Islândia, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega e Portugal. A Grécia e a Turquia ingressariam em 52, a Alemanha Ocidental em 55 e a Espanha em 82. Uma das principais resoluções da OTAN garante a defesa em bloco no caso de um ataque armado a qualquer país membro da organização. Os Estados Unidos querem assegurar a hegemonia militar na Europa capitalista e também garantir um ataque rápido e eficiente no caso de um confronto com a União Soviética. No momento de criação da OTAN, tropas soviéticas e americanas realizam manobras provocativas nas fronteiras da Alemanha. São tensas as relações entre Washington e Moscou. Em março de 53, Stalin morre sem ter presenciado qualquer turbulência mais séria num país sob influência soviética. O primeiro conflito acontece logo em seguida, em junho, quando uma greve de operários de Berlim Oriental é reprimida com violência pelo exército da Alemanha socialista. Com a morte de Stalin, tem início uma guerra surda na cúpula do Partido Comunista Soviético. Em setembro de 53, Nikita Khrushchev é eleito primeiro secretário do partido. Mas o novo líder consolidaria seu poder somente em 1955. Para se fortalecer no partido e isolar os adversários, Khrushchev adota uma linha reformista e rompe com o stalinismo, denunciando os crimes de Stalin durante o 20º Congresso do Partido Comunista, em 1956. Na área da política externa, o novo líder propõe o diálogo e a coexistência pacífica. Ao mesmo tempo, Khrushchev torna-se o principal arquiteto do Pacto de Varsóvia, um organismo militar criado em maio de 1955 como resposta à adesão da Alemanha à OTAN. O pacto tem no início a participação da União Soviética, Albânia, Alemanha Oriental, Bulgária, Tchecoslováquia, Romênia, Polônia e Hungria. Em 1956, acontece na Hungria a primeira intervenção das forças do pacto. No primeiro semestre, o país vive um período liberal, sob o comando do dirigente Imre Nagy. A União Soviética acompanha os acontecimentos à distância. Em outubro, Nagy decide retirar a Hungria do Pacto de Varsóvia, o que provoca a reação imediata de Moscou. Tanques do próprio pacto entram em Budapeste, pondo fim à iniciativa. 2 anos depois, Imre Nagy seria executado como traidor. Também em 56, os operários poloneses, influenciados pela Igreja Católica, iniciam uma série de protestos, controlados pela direção do Partido Comunista, sem intervenção do pacto.
Em agosto de 1961, Khrushchev determina a construção do Muro de Berlim. Surge na capital da Alemanha Oriental uma barreira de 45 quilômetros de extensão e 3 metros de altura, com diversos postos de vigilância policial, dividindo os lados leste e oeste da cidade. A União Soviética quer conter o êxodo de milhares de professores, intelectuais e trabalhadores alemães orientais para o outro lado, atraídos pela propaganda capitalista. E quer também controlar a entrada de dinheiro e mercadorias do Ocidente, fatores de instabilidade na economia da Alemanha Oriental. Além do aspecto econômico, havia também questões de estratégia envolvidas. O lado ocidental de Berlim era considerado um portão de entrada de espiões para o mundo socialista. O muro serviria para diminuir um pouco esse fluxo. Era, em resumo, um conjunto de fatores que poderia levar as superpotências a um impasse perigoso para o futuro do planeta. Nesse sentido, o Muro de Berlim pode até ter evitado um mal pior, que seria um confronto aberto entre os Estados Unidos e a União Soviética. De qualquer maneira, o Ocidente soube explorar bem a existência do muro para efeito de propaganda política. Em 1962, o presidente Kennedy faria referências ao tema num de seus mais famosos discursos durante uma visita à Alemanha. Freedom is indivisible, and when one man is enslaved, all are not free. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner. O assunto Muro de Berlim seria deslocado para segundo plano com o abrupto afastamento do dirigente Nikita Khrushchev, do comando da União Soviética em 1964. O mundo viveria momentos de dúvida e apreensão sobre os novos rumos da política de Moscou. Em 15 de outubro de 64, Alexei Kosygin assume o cargo de primeiro-ministro da União Soviética. Mas o posto principal de comando vai para as mãos do novo primeiro-secretário do Partido Comunista, Leonid Brezhnev. O dirigente mostra um estilo mais duro que o de Khrushchev. Em 1968, age com vigor ao enfrentar uma crise com a Tchecoslováquia. Sob o governo de Alexander Dubček, o país iniciava um programa de reformas conhecido como Primavera de Praga. Para Brezhnev, qualquer distúrbio no país do Pacto de Varsóvia representava uma ameaça potencial à aliança. Na Tchecoslováquia, no entanto, não havia distúrbios, mas um movimento interno de liberalização política. A Primavera de Praga termina em agosto, quando tropas do Pacto de Varsóvia tomam as ruas da capital tcheca. Em 68, a Albânia, aliada do líder chinês Mao Tse-tung, decide sair do Pacto de Varsóvia. Nesse caso, Brezhnev não reage. A decisão albanesa não vale um confronto com a China. Além disso, a atitude do dirigente Enver Hoxha apenas torna oficial o afastamento que já existia desde 62. Mas o que repercutiu mesmo foi a repressão da Primavera de Praga em 68.
Nos anos 70, praticamente não se viu qualquer tipo de contestação política nos países socialistas. O maior problema de Brezhnev foi outro: o surgimento do eurocomunismo na Itália, França e Espanha. Se, por um lado, a chamada causa socialista ganhava força na Europa Ocidental, por outro lado, e para descontentamento de Brezhnev, os partidos comunistas francês, espanhol e italiano não seguiam à risca as orientações ideológicas de Moscou. Com essa independência, os partidos buscavam maior sintonia com a opinião pública e com a própria identidade de seus países. Não fosse pelo eurocomunismo, a década de 70 teria reservado pouco destaque para o socialismo na Europa. Mas dois fatos importantes estavam por vir no início dos anos 80. O surgimento do Sindicato Independente Solidariedade na Polônia e a morte do Marechal Tito na Iugoslávia. O desaparecimento do dirigente Josip Broz Tito em maio de 1980 põe fim a um período de estabilidade inaugurado em 1945 com a proclamação da República da Iugoslávia. Após a morte de Tito, um líder carismático e centralizador, as aspirações separatistas ganham força nas repúblicas integrantes da Federação Iugoslava. Os movimentos nacionalistas viriam a radicalizar suas posições durante toda a década de 80, até a eclosão da Guerra Civil em 1991. Também em 1980, no mês de setembro, surge na Polônia o Sindicato Independente Solidariedade, sob comando do líder metalúrgico Lech Walesa. É a primeira entidade civil de natureza política e social num país socialista a escapar do controle do Partido Comunista. Mesmo os movimentos da Hungria em 1956 e da Tchecoslováquia em 68, reprimidos por Moscou, foram liderados por comunistas, o húngaro Imre Nagy e o tcheco Alexander Dubček. No caso do Solidariedade, ocorre o oposto. O líder Lech Walesa é anticomunista e conta com a simpatia do Vaticano, na figura do próprio Papa João Paulo II, também polonês. Um apoio decisivo para a combatividade do sindicato. O Solidariedade passa a organizar greves e passeatas contra o governo. A crise econômica estimula as atividades sindicais. Multiplicam-se os panfletos, jornais, livros e revistas contestando o regime. O sindicato chega a criar uma estação de rádio, num desafio aberto a Moscou. Em dezembro de 81, o governo polonês põe os tanques nas ruas e decreta a ilegalidade do Solidariedade. O sindicato passa a atuar na clandestinidade, com apoio de parcela expressiva da população. A época é de crise econômica nos países socialistas, a começar pela União Soviética. O país enfrenta problemas como desemprego, falta de alimentos, prostituição e consumo de drogas. No Cáucaso Soviético, o desemprego atinge cerca de 1/3 da população economicamente ativa. A não ser pelos progressos do setor militar e espacial soviético, a indústria de bens de consumo no mundo socialista não acompanha os avanços tecnológicos do Ocidente. O obsoletismo do parque industrial reflete-se no abastecimento da população. Na União Soviética, o racionamento de alimentos e a escassez de produtos, como sabonete, roupas e calçados, provocam grandes filas nas principais cidades. Em oposição ao quadro de crise, uma camada da população, formada pelos funcionários da burocracia do Estado e do Partido Comunista, tem acesso a bens e serviços fora do alcance do cidadão comum. Nos anos 80, sob o governo de Brezhnev, mais do que em outras épocas, o conceito de socialismo foi deturpado pelos próprios dirigentes da União Soviética. A opinião pública ocidental tomou conhecimento de denúncias de corrupção generalizada na cúpula do poder de Moscou, garantida pela repressão da KGB, a Polícia Política Soviética. Acompanhando esses fatos, fica mais fácil entender a força do Solidariedade na Polônia durante a década de 80. Depois dele, diversos grupos de oposição brotaram em toda a Europa do Leste, organizando os movimentos sociais que culminariam no desmantelamento do Bloco Socialista em 1989. Mas foi em abril de 1985 que surgiu um fato novo:
decisivo para o futuro da Europa do Leste. Mikhail Gorbachev chegava ao poder na União Soviética com um amplo programa de reformas democráticas em seu país. Um empreendimento que em poucos anos mudaria sensivelmente a disposição geopolítica do planeta. O programa de Gorbachev é anunciado em 86, durante o 27º Congresso do Partido Comunista. Nos primeiros anos de governo, o líder toma medidas de impacto. Declara moratória nuclear unilateral, abranda a censura à imprensa, liberta os presos políticos e, em 1988, inicia a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão, depois de 9 anos de intervenção militar. No âmbito da política externa, Gorbachev revoga a chamada Doutrina Brezhnev, esvaziando as funções do Pacto de Varsóvia e desmilitarizando o teor das conversações internacionais sobre assuntos estratégicos. A era Gorbachev logo provoca um novo comportamento político nos países da Europa do Leste. Multiplicam-se os movimentos democráticos na Hungria e na Tchecoslováquia. Na Polônia, o Solidariedade passa a ofensiva e reconquista a legalidade. Mas é na Alemanha, em 1989, que acontecem as transformações mais expressivas. Aproveitando o clima de abertura, milhares de alemães orientais começam a deixar o país, a partir de agosto de 89. As autoridades evitam um conflito direto com a oposição para afastar o risco de um banho de sangue como o da Praça da Paz Celestial, ocorrido pouco antes, em 4 de junho, em Pequim, capital da China. No episódio, cerca de 2.000 estudantes foram violentamente atacados pelas forças de segurança chinesas durante uma manifestação pela democracia. Na Alemanha Oriental, o dirigente Erich Honecker ainda tenta conter o ímpeto de mudanças no país. Manda reprimir algumas manifestações, mas é desencorajado por Gorbachev durante os festejos em Berlim do 40º aniversário de fundação da República Democrática Alemã, em outubro de 89. Um governo que não muda com a vida está condenado ao desaparecimento. A partir dessa frase de Gorbachev, dirigida a estudantes alemães, as forças de oposição da Alemanha Oriental decidem partir para a ofensiva final contra o governo. Em 5 semanas, o Muro de Berlim viria abaixo, precisamente no dia 9 de novembro de 1989. A queda do Muro de Berlim foi anunciada na noite de 9 de novembro de 1989, durante uma entrevista coletiva concedida em Berlim Oriental pelo Partido Comunista. Eu estava lá e eu era o único jornalista brasileiro em Berlim naquela ocasião. As imagens vêm como se fosse um sonho. Eu me lembro da multidão querendo atravessar o muro, ainda sem acreditar que ele estivesse de fato aberto à passagem. Eu me lembro de namorados se encontrando, de famílias se reunindo depois de tantos anos de separação. As coisas se precipitaram de uma forma muito violenta. Naquela madrugada houve um grande carnaval dos dois lados de Berlim. Eu tinha a nítida sensação de que, de fato, eu estava vivendo um momento histórico. E naquela noite eu adquiri a certeza de que o socialismo leste-europeu estava condenado a ter um fim muito rápido. A queda do Muro de Berlim é festejada pelos governos e pela grande imprensa ocidental. Em poucos meses, todos os regimes socialistas chegam ao fim na Europa, na maioria dos casos, de forma pacífica. A exceção é a Romênia, que vive um processo sangrento por causa da resistência do dirigente Nicolae Ceausescu. Nos confrontos de rua estão, de um lado, a população e setores das Forças Armadas. Do outro lado, a Guarda Nacional, fiel ao dirigente. O saldo é de cerca de 10.000 mortos. Ceausescu e sua mulher Helena acabam presos e submetidos a um julgamento sumário. Condenados à morte, são executados diante das câmeras de TV no dia 25 de dezembro de 89. Na Iugoslávia, o fim do muro é o sinal para os nacionalistas desafiarem o governo central. Em 1991,
A Eslovênia e a Croácia são as primeiras repúblicas a declarar independência. Em 92, é a vez da Bósnia e Herzegovina. Questões étnicas e conflitos nacionalistas transformam a região no cenário de uma sangrenta guerra civil. No final de 95, um acordo de paz na Bósnia traria uma certa estabilidade no convívio entre as repúblicas surgidas com o fim da Iugoslávia. O processo que conduziu ao fim do bloco socialista europeu foi marcado pela desilusão popular com o modelo vigente naqueles países. Além disso, durante todo o período da Guerra Fria, o Ocidente procurou, de todas as formas, passar ao mundo socialista a imagem do capitalismo como um sistema quase perfeito, com liberdade e boas condições de vida para todos. Muita gente do bloco socialista acreditava que poderia usufruir apenas do lado bom do capitalismo. Outras pessoas achavam a democracia capitalista um modelo de sistema equilibrado. No entanto, o antigo bloco socialista começou a sentir os problemas do desemprego, do desequilíbrio social e da frustração profissional. Uma das conclusões que se pode tirar de todo esse processo histórico é que a humanidade ainda está longe do caminho mais adequado para a vida em sociedade. Um sistema em que seja possível reunir saúde, educação e trabalho para toda a população do planeta. De qualquer forma, como afirma o cientista político Eric Hobsbawm, a única coisa que se pode afirmar com certeza a respeito disso tudo é que enquanto existir o ser humano, existirá história. Este programa tem o apoio cultural da Livraria Cultura. É fácil encontrar o livro que você quer. E Universidade São Francisco, Educação para a Paz. Mostra Internacional de Cinema na Cultura apresenta Correio Sentimental, de Daniel Daniel, um dos marcos do cinema holandês. O filme conta a história de um padeiro tímido e reprimido que resolve arrumar uma namorada. Um ato inocente que transforma a vida de uma família, numa pacata e tediosa aldeia no interior da Holanda. Mevrouw de Bakker? Ja. Ik ben Eva Zonnebloem. Ik kom met uw zoon trouwen. Correio Sentimental é a atração deste sábado, 10h30 da noite. Mostra Internacional de Cinema na Cultura. Apoio cultural. Folha, não dá para não ler. Sempre que ouvimos falar em África, logo formamos imagens de guerras, fome, seca, miséria. São quase 700 milhões de habitantes, vivendo em 52 estados, numa área de 30 milhões de quilômetros quadrados. Em seu conjunto, a população africana vive uma situação incomparável de tragédia humana. Apesar da miséria, a África ocupou um lugar importante durante a Guerra Fria. A luta pela independência, desenvolvida por grupos nacionalistas em diversos países africanos, ganhou força na segunda metade do século XX. O apoio a esses grupos, por parte de Washington e Moscou, contava pontos na disputa ideológica da Guerra Fria.
No final da Segunda Guerra Mundial, não havia mais clima político no mundo para a preservação de impérios coloniais. A guerra marcou a derrota do Japão, da Alemanha e da Itália, países que tinham um projeto declaradamente colonialista. A própria criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, em junho de 1945, tinha formalmente como premissa assegurar a igualdade entre todos os países do mundo. Na realidade, a estrutura da ONU sempre refletiu a distribuição do poder na Guerra Fria. A composição do Conselho de Segurança é o melhor exemplo disso. Começou com 11 membros, depois ampliados para 15, sendo 5 permanentes e com poder de veto: Estados Unidos, União Soviética, França, Grã-Bretanha e China. Agora, o que significa isso em termos, por exemplo, das regiões que estavam sendo colonizadas? Ficava muito estranho que essas nações todas tivessem lutado pela democracia, pela liberdade, contra as nações totalitárias, né, da Alemanha, Itália e o Japão, e, ao mesmo tempo, essas mesmas nações possuíssem colônias, como era o caso, né, especialmente de França e Inglaterra, especialmente a Grã-Bretanha, que possuía um imenso império colonial. Então fica claro que, num determinado momento, essas potências todas vão ser colocadas em xeque. E, aos poucos, elas serão obrigadas a ir cedendo às suas colônias todas a independência. Em 1947, a Grã-Bretanha foi obrigada a ceder a independência à Índia, sob o impacto de um movimento nacionalista liderado por Mahatma Gandhi. Em 1954, foi a vez da França ser expulsa da Indochina pelos guerrilheiros vietnamitas de Ho Chi Minh, encorajados pela vitória comunista na China. Os sinais de enfraquecimento dos impérios coloniais, somados ao apoio retórico da União Soviética às lutas nacionalistas, estimularam as lideranças africanas a buscar o caminho da independência. Um dos primeiros projetos foi o do Pan-Africanismo, ou a união de todas as nações africanas, formulado pelo líder negro Jomo Kenyatta, do Quênia. O principal obstáculo do pan-africanismo era a diversidade étnica e cultural do continente. Existiam, como ainda existem, muitas Áfricas diferentes, impedindo as tentativas de alianças dos países africanos. Essa inexistência de uma identidade africana deve-se em grande parte ao fato de a África ter sido dominada, dividida e explorada por potências que nunca se preocuparam com os traços culturais daquelas populações. Uma das raízes mais profundas da dura realidade africana foi o mercado de escravos, explorado por árabes e europeus entre os séculos XVI e XIX. Naquele período, mais de 11 milhões de seres humanos foram capturados por portugueses, holandeses, ingleses e franceses e transportados à força, principalmente para as plantations dos Estados Unidos e para as possessões portuguesas na América. Encerrado o período escravagista no século XIX, as potências coloniais mantiveram o controle sobre a África, que se tornou fonte de minerais e matéria-prima para a florescente indústria europeia. No processo de colonização, muitas tribos e nações inimigas acabaram unidas à força pelos colonizadores. Por causa disso, as fronteiras dos estados e regiões refletiam muito mais os interesses estrangeiros do que a história dos povos locais. O tráfico de escravos vai, de certa maneira, desarticular não só as economias locais, mas desorganizar os pequenos reinos, pequenas formações sociais existentes no litoral do continente, possibilitando futuramente a possibilidade de uma colonização, de uma dominação desses povos, ou de uma forma violenta, ou após a Conferência de Berlim, onde as principais potências europeias dividem aleatoriamente, segundo os seus interesses, o continente africano com fronteiras artificiais, cortando a maior parte das vezes
segmentos, grupos étnicos, bom, isso vai conduzir certamente a países com uma diversidade étnica e cultural bastante grande. Podemos pensar que esses estados, que são estados coloniais, estados orgânicos, com uma administração colonial, vão impossibilitar, durante algum tempo, a unidade destes povos, diferentes culturalmente e linguisticamente, a se identificarem para uma unidade nacional que permita a contestação do poder colonial. Quando o líder nacionalista Jomo Kenyatta falava em pan-africanismo, ele tinha em vista, provavelmente, muito mais uma estratégia geopolítica do que cultural ou étnica. O objetivo era defender os interesses geopolíticos comuns dos países africanos. Da mesma forma, e também no começo dos anos 50, outro líder nacionalista, o egípcio Gamal Abdel Nasser, defendia um ideal pan-arabista que centralizasse os interesses do povo árabe. Nos dois casos, do pan-arabismo e do pan-africanismo, essa unidade serviria de cimento político e ideológico contra os interesses imperialistas. Foi com esse propósito de unir os países do terceiro mundo que se realizou a Conferência de Bandung, na Indonésia, em abril de 1955. A conferência proclamou-se representante dos países não alinhados, nem ao bloco soviético, nem ao bloco capitalista, mas favoráveis à criação de sociedades igualitárias. A Conferência de Bandung, convocada pela Indonésia, Birmânia, Índia, Paquistão e Ceilão, reuniu 29 países da África e da Ásia. O presidente da Indonésia, Ahmed Sukarno, propôs um compromisso de todas as nações presentes de apoio mútuo em casos de agressões de países imperialistas. A conferência soou como um sinal de alerta para as potências coloniais. 10 anos antes, Sukarno havia liderado o processo de independência da Indonésia, ex-colônia da Holanda. Além disso, em 1954, um ano antes de Bandung, a França havia sido expulsa da Indochina. E para completar, o pan-arabista Gamal Abdel Nasser havia dirigido em 52 o processo de independência do Egito e despontava como líder do norte da África. Gamal Abdel Nasser, na verdade, era o principal articulador do chamado pan-arabismo, que propunha a união de todos os países de maioria árabe muçulmana, como forma de fortalecer a cultura e a causa islâmica frente ao mundo ocidental. Em função da identificação do Egito com o Islã, o país estava mais próximo do Oriente Médio do ponto de vista cultural e político do que dos países da África Negra. De qualquer forma, o pan-arabismo de Nasser foi de grande importância para a causa pan-africanista, já que as duas iniciativas tinham em comum a luta contra os interesses estrangeiros em seus países. E um dos pilares dessa luta, no caso da África, era exatamente a descolonização do continente. Outra iniciativa importante para acelerar o processo de descolonização foi a realização em 1958 da primeira Conferência dos Povos da África, em Accra, capital de Gana. Na ocasião, os países fecharam um acordo de ajuda mútua contra a Grã-Bretanha, França, Bélgica e Portugal. Àquela altura, a descolonização do continente já estava em andamento. Em 56, Marrocos e Tunísia, colônias da França, haviam conquistado a independência. Na Argélia, onde a luta de libertação havia começado em 54, o processo foi mais doloroso. Os colonos franceses, ou pés pretos, recusaram-se a entregar as terras aos argelinos e atacaram os nativos com violência. A independência da Argélia seria reconhecida pela França somente em 1962, durante o governo do general Charles de Gaulle. Na
África subsaariana, ao sul do deserto do Saara, o primeiro estado negro a conquistar a independência foi Gana, em 1957, sob a liderança de Kwame Nkrumah. Junto com Jomo Kenyatta, foi um dos principais partidários da política pan-africanista. No Quênia, a revolta nacionalista ganhou impulso em 1952, quando membros dos Kikuyu, a tribo mais numerosa do país, formaram uma organização clandestina, os Mau Mau, contra os britânicos. O Quênia obteve a independência em 63 e elegeu como seu primeiro presidente o líder Jomo Kenyatta. Ele governaria o país até sua morte em 1978, quando seria sucedido pelo vice, Daniel Arap Moi. Um dos processos mais sangrentos de independência aconteceu no Congo Belga, atual Zaire, o segundo maior país africano em extensão territorial depois do Sudão. O antigo Congo havia sido um presente da Conferência de Berlim ao rei Leopoldo II da Bélgica em 1885. Um presente e tanto, um vasto território rico em cobalto, ferro, potássio e diamantes. Até 1908, o Congo era tratado como propriedade pessoal do rei. Só naquele ano, tornou-se uma colônia da Bélgica. Com tantas riquezas naturais à disposição, os belgas resistiram